A Coreia do Norte é um ótimo exemplo de como que a mídia, mesmo em 2017, ainda consegue facilmente esconder a verdade da população mundial e substituir por bosta. Há uma tentativa de se esconder qual é a real situação do povo norte-coreano há mais ou menos aí uns 40 anos. Porque a verdade, meu amigo, é pior. É muito pior do que a maioria das pessoas acha. Para você ter uma ideia, grande parte do povo norte-coreano hoje vive em condições que faz a vida de um escravo lá do século XIX parecer uma vida, ó, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida desejada, uma vida feliz, mesmo com chibatada, tortura e tudo aquelas atrocidades que faziam com os escravos. O avô desse carinha aqui era um ditador tão maluco, tão fora da casinha, que perto dele o Hitler parece uma moça. Nossa, mas lá na Coreia do Norte as coisas são tão ruins assim mesmo? Então, sim, infelizmente sim. Lá é um lugar muito sombrio, com uma história muito triste. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Elas associam a Coreia do Norte apenas com governos malucos, com armas nucleares ou com exércitos que marcham de maneira idiota. Só que essa não é uma descrição precisa do país. Essa aí é, no entanto, exatamente a descrição que o Kim Jong-un quer que você pense. Essas coisas e as ameaças e testes nucleares recentes são só distrações, com o objetivo de desviar o foco do que realmente importa. Porque se a maioria da população mundial descobrir qual que é a verdade sobre a Coreia do Norte, vai azedar pro menino aqui, hein, galera? Vai azedar e vai azedar rápido. Tá, mas então qual que é a verdade? A verdade, amigo, é que a população de lá tá fudida, tá totalmente fudida, foi explorada até não poder mais e tá vivendo agora em condições nojentas, desumanas. Direito humano lá é lenda, é coisa que contam para criança e elas não acreditam. Ao contrário do que é amplamente divulgado pela mídia, a Coreia do Norte não é um país industrializado, não é avançada tecnologicamente e definitivamente não possui um índice de alfabetização de 100%, como é divulgado até pela Wikipédia. Atualmente a Coreia do Norte tem uns 25 milhões de habitantes, e essa é uma imagem de satélite lá da região. O que a gente pode concluir disso? Que o país é uma fazenda gigante, só tem luz na capital, Pyongyang, e lá só vivem 2,5 milhões de habitantes. E os outros, 22 milhões e meio, estão vivendo aonde? Estão vivendo na merda, estão vivendo nesse breu aí. E são nesses lugares que o bicho pega, meu irmão. A condição de vida lá é tão horrível que o governo proíbe estritamente que se filme em qualquer uma dessas áreas escuras aí. E a punição para quem fizer isso é morte. Só que mesmo assim tem gente que arrisca a vida e filma, porque eles sabem que a melhor maneira deles salvarem um povo é mostrando pro resto do mundo quão foda tá a condição lá. Só que você não acha essas imagens facilmente na internet. Eu acho que o governo da Coreia do Norte deve tirar elas o mais rápido possível. O que eu consegui achar foram documentários recentes sobre o país, com mais ou menos 1 hora de duração, que contém trechos dessas imagens. E eu vou mostrar ela para vocês aqui agora, tá bom? Só que, antes de mostrar isso aqui, eu queria dizer que não é legal ver isso. Se você é uma pessoa sensível, se você não está tendo um dia muito bom, ou tem menos que uns 15 anos, eu não recomendo ver mesmo. Não é uma condição humana que a gente está acostumado, pode ser meio chocante. Então, se esse for o caso, avança o vídeo aqui por esse tempo, que já vai ter passado. Mas se você está curioso e disposto a ver, é assim que realmente é a vida na Coreia do Norte no ano de 2017. These are pictures Kim Jong-un doesn't want the world to see. Jiro has recruited a network of ordinary North Koreans living in towns across the country. They risk their lives to get the footage. One of his contacts is a state employee, but has been smuggling footage out for 5 years. He agreed to speak if his identity was concealed. More than 3/4 of the population don't have enough food to eat. Over the past 3 years, Jiro's undercover network has filmed orphaned street kids gathering in the markets, begging for money, and on the lookout for scraps of food. For the safety of the people filming, he disguises their voices.
그래서 엄마가 벌어먹기 힘들다 그래서 순천에 가서 길에서 바깥에서 살아요. Na verdade às vezes é dura, né? Vou explicar mais pra frente a história do país, mas diz que lá tem muito órfão, muito mesmo. E uma comparação que eu ouvi também é que os órfãos da Coreia do Norte são como se fossem os cachorros aqui do Ocidente, porque eles ficam andando pelas ruas procurando comida no lixo, e a população adulta lá também está na miséria, também está morrendo de fome. E eles perderam quase que toda a empatia pelos órfãos, e ao invés de ter dó, eles acham os órfãos irritantes. Então eles tocam com vassoura mesmo e tratam como se fosse cachorro. Outra coisa que eu ouvi dizer também é que ver corpo de criança que morreu de fome na rua não é algo raro de acontecer. Eu também já queria aproveitar esse momento para desmistificar uma das maiores falácias da Coreia do Norte, né? Alguns amigos meus, quando eu pergunto sobre a Coreia do Norte, eles falam: pô, mano, lá é foda, né? Lá eles censuram a internet, né, meu? É louco. Censura a internet, filho? Tá louco? Os caras não têm luz, não tem comida, não tem geladeira. Que censurar a internet? Cala a boca. Foda-se a internet. Quando você tá morrendo de fome, a censura da internet é a última coisa na sua cabeça. Outra coisa que já dá pra concluir vendo esse vídeo aqui, né? Não sei se você percebeu, mas eu acho que o índice de alfabetização de lá não é 100%, né? Essas crianças aqui, quando é que elas vão começar a ir pra escola? Quando é que elas vão aprender a ler e escrever? Depois de passar o dia inteiro catando lixo na rua? Acho que não, hein? Mas calma, que vai piorar. Eu não contei nem metade dos horrores que acontece lá, tá? Tem uns negócios, filho, que você ouve assim, você fala: não pode ser, não pode ser, mas infelizmente o bagulho lá é louco mesmo, sabe? Faz um nazismo parecer um regime sus. Só que, para que vocês consigam realmente entender como que é a situação atual da Coreia, eu preciso contextualizar as coisas e explicar para vocês um pouco da real história das Coreias e de como que o avô desse filho da puta aqui conseguiu chegar ao poder e quais ações que ele fez para foder completamente com o país inteiro. Então vamos lá. Esse aqui é o mapa atual da região. A gente pode observar aqui a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas vamos começar a nossa história numa época que não era dividido, no ano de 1900, no qual era uma coisa só no Império da Coreia. Como a gente pode observar, ela é cercada de vizinhos asiáticos que gostam de tretar. Então ela vivia sob constante ataque dos mongolianos, dos japoneses, dos chineses e foda-se. Todo mundo atacava a Coreia, mas ela se mantinha firme. Até que no ano de 1910, os japoneses ficaram mais fortes e conseguiram tomar a Península Coreana para eles, transformando numa colônia. Só que essa ocupação japonesa não foi nem um pouco tranquila. Os japoneses invadiram mesmo, fuderam a porra toda, não estavam nem aí pros coreanos. Mataram um monte de gente, escravizaram os homens, obrigaram as mulheres a trabalharem em casas de prostituição e reprimiram a cultura coreana. Proibiu que se falasse a língua, venerassem os deuses, seguissem com os costumes coreanos e imporam os costumes japoneses. E quem se punha a isso, morria. A ocupação japonesa não foi nem um pouco tranquila. Aí a gente já vê que começa a traumatizar a cultura local e isso ia precisar de um tempo para que se recuperasse. Então em 1910 já começa a dar merda aí. Mas vamos lá. A ocupação japonesa não durou para sempre, durou 35 anos, no ano de 1945, marcado pelo final da Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O Japão se tornou muito fragilizado e foi incapaz de manter o seu domínio sobre a Península Coreana, que mais uma vez se viu independente. Só que, em pleno anos 45, um país recentemente do nada se torna independente, sem um contexto político firmado em. O que está acontecendo em 45? Começo da Guerra Fria, uma disputa entre duas ideologias de governo, uma capitalista, de consumismo, representada principalmente pelos Estados Unidos, e outra dita oposta, o comunismo, representado pela União Soviética. Ambos esses blocos estavam loucos para ter o maior número de aliados possível e um país que surgiu em 45 independente, sem ter um governo estabelecido, fazendo fronteira com a grande China, era um aliado muito poderoso. E ambos tentaram fortemente conquistar esse aliado para o seu lado. E nenhum dos dois conseguiu. Então a gente pode entender que a divisão da Coreia em duas ela é uma consequência, uma expressão da dualidade ideológica política nos anos 45. O povo do Sul simpatizou mais com os ideais americanos e se tornou capitalista aliado aos Estados Unidos. O povo do Norte simpatizou mais com os ideais comunistas e se tornou aliado à União Soviética.
No sul, com o apoio dos Estados Unidos, eles elegeram esse asiático aqui, ó, para ser o líder deles, que eu esqueci o nome desse cara. E no norte, com o apoio de Stalin, e treinamento até de Stalin, elegeram esse filho da puta aqui, ó. Esse cara aqui que é o responsável pela toda a história de tristeza da Coreia do Norte. Esse corno aqui, ó. Kim Il-sung. Esse cara que é o Hitler asiático, filho da puta. Mas vamos lá. Aconteceu então que de 45 até 50 não havia um governo definido ainda. Até que finalmente em 50 esses líderes foram eleitos e, né, tiveram a brilhante ideia de vamos dividir essa porra aqui em duas mesmo. Vai 2 Coreias, uma socialista e outra capitalista. Que ideia boa, né? O que podia dar errado? 2 países com ideologias diferentes que fazem fronteiras em um contexto de guerra entre essas 2 ideologias. O que aconteceu? Guerra. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul guerrearam, sendo um dos primeiros palcos da Guerra Fria para o resto do mundo, que realmente eram socialistas e capitalistas, né, verem. O que a gente vê aqui? Que por causa de arrogância e fome de poder de líderes que querem mandar uns mais que os outros, quem que se fode? O povo. O povo sempre se fode. Acabou que o norte, com o apoio da China e do governante maluco lá, psicopata deles, Kim Il-sung, já tomou a iniciativa, invadiu o sul e tomou o controle de quase 90% da Península Coreana. E quem que não gostou nem um pouquinho disso? Os americanos. Ai. Vou invadir meu aliado, vocês não podem, porque minha piroca marca sua. Ai, tô putinha. O que os americanos fizeram? Bombardearam a Coreia inteira. Pô, Estados Unidos, que ideia boa. Daí destruíram um monte de coisa, deixaram um monte de gente desabrigada, mataram um monte de asiático, fragilizou ainda mais a cultura do país, já estava fragilizada, já estava assim, precisando se recuperar e morreu mais muita gente. Com a ajuda dos Estados Unidos, o Sul então tomou a maior parte da Península Coreana. E quem que ficou putíssimo com isso? Exatamente, a China. Ai, porque meu aliado coreano comunista, vocês não podem invadir eles assim, né? Assim que as coisas funcionam. Daí o que a China fez? Mandou os exércitos chineses lá, mais guerra ainda, mais fodelância no cu dos coreanos. E daí, acabou que em 53, alguém teve a brilhante ideia, numa conferência lá de negociação entre as Coreias, alguém chegou assim e falou: então galera, analisando os fatos aqui, o contexto, eu acho melhor a gente parar de se matar, né? Vamos parar de se matar porque tá foda. Então uns 40 anos aí de ocupação e de morte, e vamos dar um tempo pra nossa cabeça, vai. Daí os outros caras, não sei, né, tem que ver isso aí. E acabou que eles ficaram discutindo e não decidiram acabar a guerra, né? Ô, povo esperto. Só que eles decidiram parar de se matar, pelo menos. Pelo que eu pude pesquisar, a Coreia está até hoje em guerra, mas tem esse tratado e esse acordo que eles iam dar uma aliviada. Quer dizer o quê? Olha, vai acabar as brigas, mas não relaxa aí não, viu, povo coreano? Não relaxa não, quando você menos esperar vai cair uma bomba na sua cabeça, viu? Fica tenso. Mas acabou que depois desse tratado, as coisas ficaram bem mais de boas por lá e cada Coreia meio que pôde seguir com o seu caminho. A do Sul com ideologias capitalistas e a do Norte com ideologias comunistas. E depois comunistas socialistas. Depois comunistas socialistas fascistas. E agora tem que inventar um outro nome para descrever que porra acontece ali, né? Porque é um bagulho feio de ver, viu? Então, de 53 até meados dos anos 80, foi a melhor época para as Coreias. Elas pararam de sofrer ataques e cada uma tinha os seus respectivos aliados. A diferença foi que na Coreia do Sul, capitalista, eles investiram em infraestrutura, em reconstruir o país que havia sido devastado. E na Coreia do Norte não. O Kim Il-sung está pouco se fudendo pro país ou pro povo. Ele investiu os recursos que a União Soviética mandava para fortalecer a si mesmo. E ele tomou uma série de decisões racionais e bem pensadas que foram gradualmente tirando o poder do povo e do resto do governo e centralizando tudo nele. E ao mesmo tempo ele ia convencendo a população de que ele era algum tipo de semideus, super-humano, com a piroca maior que a dos outros. Até aí tudo bem, né? A população era explorada, mas pelo menos tinha comida. Só que em meados dos anos 80, a União Soviética começa a se enfraquecer e para de enviar recursos para a Coreia do Norte. E daí, meu irmão, que o bagulho começa a ficar louco. Até então tava de boa, né? Nada muito fora do normal. Só que a partir de agora é que a história começa a ficar cabulosa. Sem os recursos da União Soviética, principalmente o combustível necessário para fazer as indústrias de fertilizante funcionarem, simplesmente começou a faltar comida lá. A Coreia do Norte, ao contrário do Brasil,
não possui um solo tão fértil e é uma região muito montanhosa, o que dificulta o transporte das coisas. Então eles se viram incapazes de fazer uma das atividades mais primordiais para qualquer civilização humana, que é a produção de comida. E é agora que a história começa a ficar cabulosa. O Kim Il-sung foi tão filho da puta que ele não aceitou a ajuda de outros países ou da ONU que queriam ir lá fornecer comida para quem estava morrendo de fome. Ué, mas por que ele fez isso? Simplesmente porque isso não ia bater com a história que ele contava pro povo. Ele falava que os coreanos eram a última raça pura do planeta, que lá era o melhor lugar do mundo, o resto era tudo uma bosta e todo esse papinho aí de ditador. Então, como é que pessoas de outros países iam chegar lá com uma aparência saudável, bem alimentados e trazendo comida grátis? Não ia fazer sentido para os norte-coreanos, eles podiam questionar. Então, só por causa desse motivo, ele escolheu deixar grande parte da população morrer de fome. E foda-se, ele não estava nem aí. E não só isso, além de estar morrendo de fome, eles eram obrigados a dedicar parte da sua produção da fazenda, ou de qualquer coisa que eles fizessem, para o governo. Obrigados. Coisas ficaram tão ruins lá, mas tão ruins, que ele teve que inventar uma lei proibindo a galera de se matar. Sério, uma lei proibindo a galera de se matar. Daí você pode falar pra mim, ué, mas que lei idiota é essa? Como é que vai funcionar? Mano, funcionava. Uma coisa que você vai percebendo estudando a história da Coreia do Norte é que esses caras não são burros. As coisas que eles fazem não são loucura, é tudo pensado certinho. E ele não convencia a galera a não se matar falando, você vai pro inferno, nada disso. Lá funcionava e funciona ainda assim, meu irmão. Se você se matar, quem se fode é a sua família. A sua família é obrigada a fazer todo o trabalho que você era obrigado a fazer e além disso ela é punida com mais coisa ainda. E se reclamar, vai para campos de concentração. Sim, lá é o único lugar do mundo que ainda tem campos de concentração. E são os maiores campos de concentração da história e eles vêm crescendo a cada dia. E as histórias desses campos de concentração, galera, olha, é cabuloso até para padrões de campos de concentração. E eles conseguem ter uma coisa pior ainda que campos de concentração, que são as minas. Que é assim, a galera que não está obedecendo muito o governo, eles mandam para a mina. Você não está muito feliz? Não? Está gostando? Vai para a mina então. E como é que funciona na mina? Eles te trancam lá e você não pode sair. Você é obrigado a ficar 24 horas embaixo da terra. O que dá problema, né? Você não pode ficar sem luz do sol, falta vitamina D. E daí a galera começa a cair a pele, dar umas doenças assim, é um bagulho de filme de terror, tá ligado? Outra coisa também que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, só lá, uma coisinha só um pouquinho absurda assim, ó. Que é se você comete um crime, eles não matam só você, eles matam 3 gerações da sua família. Então se seu primo comete um crime, você morre, sua mãe morre, seus filhos morrem, todo mundo morre e foda-se. Daí já dá pra entender por que tem tanto órfão lá, né? Primeiro que muitas famílias estavam morrendo de fome, os pais escolhiam dar comida para as crianças e morrer. Em outros casos, a família inteira era sentenciada à morte, eles escondiam os filhos, largavam os filhos no meio do mato para não matarem. Em outros casos ainda, mandavam os pais para campos de concentração ou para as minas, mesmo com um filho pequeno para cuidar, e o governo estava nem aí, deixa o órfão aí, que quanto mais órfão, melhor. Se eles precisam matar ou prender os pais de uma criança aí que já é grandinha, já sabe se virar, já tem os seus 7, 8 anos, tudo bem, deixa virar mendigo aí que é normal. Agora, se é o recém-nascido, eles não vão deixar um bebê no meio da rua, né? Você acha que o governo ia fazer isso? Então eles pegam e mandam pra creche. Quer saber como é que são as creches lá na Coreia do Norte? Dá uma olhada aí. I came into a room and I saw some 15 babies lying on the floor, all in the same situation, very malnourished, clad in the same clothing, no energy, just crying, or not even crying, but whining. They didn't have the energy to brush the flies off their faces. They were filled with sores and infections. The situation in North Korea today is absolutely catastrophic. These are totally inhumane conditions, and it's a horrible thing to watch. I came into this room and I saw 3 boys sitting on the concrete floor, and it's probably the worst that I've ever seen. These boys were in a desperate situation. They were severely malnourished. They had very, very skinny limbs. They had extended bellies. They had horrible skin disease. They had infections in their eyes and lice and flies flying around with them, hardly paying attention. One of them had the hair falling out from the side of his head. They were in a miserable state.
Então, eu espero que você, né, tenha começado a perceber como que a situação lá não é assim como ela aparenta ser, não é uma ameaça, é um lugar onde as pessoas precisam de ajuda. Tem uma história que eu ouvi de um povo de lá que é assim: quando tem o pessoal junto, uma família, por exemplo, morrendo de fome, os primeiros a saberem quando alguém vai morrer são as moscas. Porque mais ou menos uma meia hora antes da pessoa morrer, começam a acumular moscas na boca, assim, em partes do corpo, e daí uma meia hora depois, mais ou menos, a pessoa morre. Sabe, tipo, esse é o tipo de informação que ninguém deveria saber. E tem mais coisa ainda, tem mais absurdos para contar ainda. O governo ele precisa tão desesperadamente manter essa imagem de que lá não é o inferno na Terra, de que lá tá tudo bem, que ele também precisa de dinheiro, que ele começou a abrir as portas para o turismo lá. Sim, então um lugar pós-apocalíptico, versão asiática da Alemanha piorada, atual, você pode ir lá visitar. Só que eles não te mostram os lugares ruins, eles não te levam lá onde a galera tá morrendo de fome. Você só pode ver a capital Pyongyang. E uma das partes mais absurdas vem agora. Todo mundo que está ali, os habitantes, eles sabem que a Coreia do Norte é uma bosta e que os turistas não podem saber disso. Então eles meio que fingem, todo mundo ali tá meio que um ator e fica mentindo, agindo como se estivesse tudo bem. E eles te levam para restaurantes de mentira, escolas de mentira. E sabe, é uma coisa assim surreal mesmo. Vendo depoimentos de pessoas que foram lá visitar e conseguiram perceber isso, eles falam que é muito estranho, que meio que nada faz sentido lá. Parece que tudo tá ali só pra gringo ver, sabe? Tem aqui um vídeo de um maluco que foi visitar uma escola lá de criança. E olha só, vê se isso parece uma real escola de crianças de uns 6, 7 anos. Tá vendo? Qual foi a última vez que você foi visitar uma escola e todas as crianças estavam extremamente arrumadas, limpinhas, se comportando perfeitamente como uns robôs, cantando e dançando só pra você ver? E você podia me falar assim: ah não, mas lá é Oriente, é outra cultura, o pessoal é mais disciplinado mesmo. Mas não é, cara. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu mostrei aqui na descrição para você ver inteiro. E dá para perceber que as crianças não estão agindo de maneira natural. Elas estão sendo mandadas contra a vontade delas para se comportar exatamente de uma maneira. O cara que fez esse vídeo, ele fala que andando pelos corredores da escola, ele não ouviu nenhuma risada, nenhuma conversa, nenhum pio. Então, deu para perceber que existem duas formas de se olhar para a Coreia do Norte. Uma, como um lugar totalmente organizado, bonitinho, funcional e cheio de testes nucleares que a mídia está tentando desesperadamente enfiar na sua goela para você ter medo. E outra, que envolve muito mais gente, é muito mais triste e, na minha opinião, muito mais importante. Só que o problema é, enquanto que as pessoas continuarem se preocupando muito com essa, vai ficar bem difícil a gente conseguir se unir para resolver essa. E você também podia falar para mim assim: ah, mas por que dá tanta importância lá para a fome na Coreia do Norte, a miséria lá? Tem fome e miséria em todo lugar, na África, no próprio Nordeste aqui no Brasil, tem criança morrendo de fome direto. Sim, eu concordo com você, mas eu acho que em nenhum lugar acontece dessa maneira tão cabulosa e estranha quanto acontece lá. Sabe, era um país que já estava há uns 40 e poucos anos em guerra, sendo atacado, com sua cultura reprimida. Então eles ficaram frágeis, eles ficaram sem saber no que acreditar, sabe? É só sofrimento, sofrimento. Os japoneses atacam, os americanos atacam, os chineses atacam. E daí o que aconteceu? O Kim Il-sung se aproveitou da situação desse povo com a cultura fragilizada e sem ter no que acreditar, para ele se colocar como salvador, como Deus, como fodão e explorar o povo de uma maneira totalmente psicopata e absurda. E ele e os filhos dele foram usando desse poder de Deus para manter o povo sob constante paranoia, sofrimento e ignorância, achando que esse tipo de coisa é normal. Então, por isso que eu acho que a Coreia do Norte é um lugar diferenciado. Lá é muito mais fácil combater a fome e a miséria, porque o povo de lá é trabalhador, é esforçado. Eles só estão sendo controlados por um regime que está fadado a acabar nos próximos anos. Outra coisa diferente de lá é que eles não estão isolados do resto do mundo por algum deserto ou algo assim. Eles estão cercados de países mais desenvolvidos que
com certeza poderiam ajudar com essa questão da fome muito rápido, como a China, o Japão, a Rússia. Só que eles não podem porque a porra do ditador não permite. E eu não sou nenhum gênio do militarismo ou nada do tipo, mas eu acho que é possível sim que outros países se unam e consigam invadir aquele lugar e ao mesmo tempo impedir que eles comecem a lançar mísseis nucleares que vão explodir em outros lugares do mundo. Só que para isso acontecer, a primeira coisa, a população tem que apoiar os governos, tem que pressionar e querer isso. E é exatamente isso que o governo da Coreia do Norte quer impedir que aconteça. Eles podem parecer loucos, estranhos, mas eles não são burros. Eles tomam ações inteligentes e racionais. E eles têm sim poder de influência sobre a mídia mundial. Existem vários documentários e reportagens de fontes confiáveis, como a National Geographic e a CNN, que são tendenciosos e só mostram um lado bom da Coreia do Norte, como esse aqui, por exemplo. Provided by the state, even at the prestigious Kim Il-sung University. How much is the tuition to come to university? There's no tuition fee. It's free. Yes, it is free. There's a lot of students who would really like that. Bom, o vídeo era esse aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa que importa. E eu não podia deixar de agradecer o Michael Malice. Foi no livro desse cara que eu me baseei majoritariamente para fazer esse vídeo aqui. O livro dele não tem em português, chama-se The Unauthorized Biography of Kim Jong-un. E eu vou deixar um monte de link do Michael Malice dele explicando a situação da Coreia do Norte aqui embaixo na descrição. Se você acha que a mensagem é importante e acredita que a internet ainda pode ser um veículo de comunicação que faz a diferença de alguma maneira, compartilha aí para nós.